Bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá, as nossas videoaulas de hoje. Assuntos hoje e amanhã, os aparelhos reprodutores, tá ok? Nós vamos estudar o aparelho reprodutor masculino hoje e o aparelho reprodutor feminino na aula de amanhã, tá joia? Antes de falar do aparelho reprodutor masculino ou do feminino, vou dar um processo aqui, uma introdução na questão fisiológica de maturação desses aparelhos reprodutores e funções, etc. Tá? Uma espécie de introdução ao assunto. Lembrando que é sempre importante vocês ouvirem ou assistirem essas videoaulas, fazendo as anotações necessárias nos cadernos de vocês. Tá legal? Eu deixei um estudo lá na área de tarefas, eu sempre confundo isso. Deixei um estudo na área de detalhamento de aula, vocês vão lendo vocês vão lendo e esse estudo se complementa com as nossas informações. Sempre lembrando que o estudo ele tem um processo mais aprofundado, é legal que você complementa as suas informações. E aqui a gente dá as explicações conceituais bem mais fechados para sair da aula com o entendimento, tá legal? Então vamos lá? Aqui uma água, nós vamos falar dos aparelhos reprodutores humanos. Os aparelhos reprodutores humanos, obviamente, do homem e da mulher e do homem, com as devidas diferenças. Embora nos dias de hoje, né, pessoas não querem mais essas diferenças, mas elas existem, tem que ser levada em conta e a ciência está aí para comprovar isso, né? Se você é um homem, se olha no espelho e afetivamente você acha que é uma mulher, não tem problema nenhum, mas o seu corpo continua sendo de homem. Se você é uma mulher e afetivamente você se olha no espelho e se reconhece um homem, não tem problema nenhum, mas o seu corpo continua sendo de mulher. É bom separar as coisas e é bom não confundir a cabeça das crianças. Esse é o grande problema dessa história de ideologia de gênero. As crianças precisam ser preservadas dessa história. Essa escolha está muito mais lá na frente do que se imagina. Minimamente ali pelos seus 15, 16 anos de idade, quando esse processo de maturação que a gente vai tratar hoje aqui vai fazer alguma diferença na vida psíquica da pessoa, tá bom? Fique bem entendido isso, fica esse mimimi aí de ideologia de gênero, problema nenhum, cada um faz o que quer. As crianças devem ser preservadas. Vamos lá. Aparelho reprodutor masculino e feminino. Quando é que estas estruturas vão realmente, digamos assim, maturar? Primeiro, qual é o conceito de aparelho reprodutor? Conceito de aparelho reprodutor é conjunto de estruturas dois pontos, anota no caderno. Conjunto de estruturas e órgãos que reproduzem ou que proporcionam a reprodução humana, ok? De que forma possibilitam a reprodução humana? Através do que a gente chama de reprodução sexuada. Reprodução sexuada, dois pontos, onde a cópula é o nome dado à relação sexual, ok? E da cópula ao encontro dos gametas. Quem são os gametas? Óvulo, espermatozoide. Óvulo, gameta do corpo feminino. Gameta o que é? Célula da reprodução. Óvulo, gameta do corpo feminino. Espermatozoide, gameta do corpo feminino. Na tuba uterina se encontram e onde há fecundação, formando a célula zigótica. A gente vai mostrar aqui. Então, reprodução sexuada, aparelho reprodutor, isto. Obviamente, estruturas e órgãos diferentes no organismo da mulher e do homem. No organismo do homem e o organismo da mulher, possivelmente tem 90% de semelhança enquanto estruturas e órgãos. Esses 10% de diferença, eles acabam sendo por conta dos aparelhos reprodutores. Os órgãos internos do homem e da mulher, apontando para os aparelhos reprodutores, eles são diferentes, tá certo? E isso se dá já no nosso nascimento, quando nascem pessoas do sexo masculino ou pessoas do sexo feminino, tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui, rapidinho.
Então vamos lá. Conceito de sistema reprodutor. Sistema reprodutor garante a perpetuação da espécie humana, ok? Perpetuação da espécie humana através da reprodução sexuada, onde espermatozoide, gameta masculino, se encontra com óvulo, gameta feminino. A título de curiosidade, de todas as células do corpo da mulher, o óvulo é a maior delas. E de todas as células do corpo do homem, o espermatozoide é a menor delas, tá certo? Então, os aparelhos reprodutores possibilitam a reprodução sexuada. Aparelhos reprodutores que se maturam num período da vida do ser humano chamado de puberdade, período púbere. O que é a puberdade? É a maturação do aparelho reprodutor. Então, quando nós fazemos ali, por volta dos nossos 9, 10 anos de idade, nós vamos adentrar um período que se chama pré-púbere, que vai começar então este conjunto de mudanças. Entre 9 e 14, 13 anos para algumas pessoas, esse processo todo se desenvolve. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos pelo menos um período de 6 anos onde todas essas transformações no corpo, ou do menino ou da menina, vão ocorrer. Essas transformações e este período chamado de período púbere. A base do que essas transformações? A base dos hormônios, considerados os hormônios sexuais, os hormônios que vão modificar, provocar essas mudanças. Os hormônios produzidos nas gônadas, hormônios masculinos produzidos nos testículos, o hormônio masculino produzido nos testículos, que é a testosterona, e os hormônios femininos produzidos nos ovários, que são estrógeno ou estrogênio, não sei como está falando hoje, e a progesterona, tá? Esses hormônios em enxurradas na corrente sanguínea ou do menino ou da menina, provocando então todas essas mudanças. Essas mudanças são divididas em duas porções. O que nós chamamos de caracteres sexuais primários, que são os órgãos internos do aparelho reprodutor, e os caracteres sexuais secundários, que são as mudanças externas no corpo, essas que nós conseguimos visualizar. Então, quando você olha para o corpo do menino e para o corpo da menina, sofrendo aquelas modificações características, é sinal que internamente as estruturas estão praticamente maturadas. As pessoas durante muito tempo pensavam o contrário. À medida que o corpo da menina e o corpo do menino estavam alterando por fora os caracteres sexuais secundários, esses visíveis, achavam que ali estava o início da maturação sexual. É ao contrário, ali já é o fim da maturação sexual. Tudo bem? Maturação sexual que marca, que é registrada por um evento específico. No caso da menina, o que nós chamamos de menarca, o primeiro ciclo menstrual. No caso do menino, o que nós chamamos de espemarca, que é a primeira ejaculação, que acontece involuntariamente, sem estimulação, sem masturbação. Muitas vezes o menino tem lá uma ejaculação que normalmente acontece durante a noite, no sono noturno. E então, primeiro ciclo menstrual, primeira ejaculação do menino, sinal que tanto este menino quanto esta menina estão com seus aparelhos reprodutores maturados, produzindo gameta. E se produzem gameta, podem produzir ou perpetuar a espécie caso esse gameta se encontre. Então, muitas vezes, uma menina que fica grávida aos 13, que fica grávida aos 12, que encontrou o namoradinho de 12 e 13, aí as pessoas falam assim, nossa, mas eles são crianças. Tá, eles são crianças, mas internamente os aparelhos reprodutores já estão maturados. Então esta é a introdução do aparelho reprodutor. Assistam, na sequência a gente entra direto para o aparelho reprodutor masculino na aula de hoje. Obrigado.